10 características que os obsessores adoram em você. Descubra como parar de alimentar as forças das trevas. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Você não pode perder. Vem comigo. Bom, antes de nós entrarmos nesses pontos também, eu queria convidar você para conhecer o Pemba Mágica, né? Nós temos uma parceria com o Pemba Mágica, que é uma linha de camisetas com temática afro-xamânica, tá? Você pode adquirir as suas camisetas, que tem uma qualidade fantástica, as estampas são lindíssimas, né? E agora também com um cupom promocional, tá? Se você coloca lá no site o cupom JAQUES, você ganha 5% de desconto na sua compra. Experimente, tá? Que eu estou usando Pemba Mágica, não é? Lindíssimo, confortável, você não vai se arrepender de adquirir esse produto. E antes de mais nada, né, pessoal, antes de nós falarmos sobre as 10 características que acabam compatibilizando a sua energia com os obsessores, nós temos alguns pontos de partida que eu considero inescapáveis para nós entendermos tudo isso, não é? Afinal de contas. Então, primeiro, o que é o astral inferior? Né? O astral inferior, ele é uma sintonia na qual você entra, tá? Mesmo quando nós estamos encarnados aqui nessa densidade 3D, né? Nós existimos no astral, né? A nossa aura tem uma camada correspondente a essa realidade astral, que é uma frequência, mas também pode ser interpretada como várias realidades ao mesmo tempo. Quando nós dormimos, por exemplo, né, a nossa consciência se projeta nessas realidades astrais. Tá? Em alguns casos, nós podemos nos projetar em uma realidade além do astral, que é chamada de extrafísica. Né? Só que na maioria das vezes, nós acabamos mesmo indo para alguma região do astral, que pode ser uma região conhecida como astral inferior ou uma região conhecida como astral superior, né? Dependendo da nossa compatibilidade. Tá? O período da noite ele é especialmente delicado, né? Porque durante o sono as nossas ondas mentais passam por vários estados de lentidão, né? Que tornam o nosso campo energético mais vulnerável e aberto. Tá? Foi assim que eu recebi, por exemplo, o último ataque espiritual, arquitetado, né, contra mim mais recentemente. Tá? Eu dormi aparentemente bem um dia, mas acordei com alguns implantes energéticos instalados no meu campo. Tá? Eu precisei passar por um tratamento de apometria, que é a melhor técnica para remover esses dispositivos dos nossos corpos de energia. Felizmente depois ficou tudo bem, tá? Mas é algo bastante delicado, né? O nosso campo energético, ou a nossa aura, como mais popularmente, né, nós tratamos, tem várias camadas, e a segunda camada em particular, ela sintoniza essas realidades do astral, tá? Então essa camada reflete o que você produz em termos de vibrações compatíveis com o universo do astral. Quando você baixa a sua sintonia, né, o seu campo se abre para influências diversas que vêm sempre pelo astral, né, como obsessores, encostos, que para nós na apometria, conforme as equipes me orientaram há muitos anos já, são coisas diferentes, né? Energia da inveja, por exemplo, que muitas pessoas têm medo e tem que ter mesmo, né? Vem também via astral, né? Ataques de magia também vêm pelo astral, tá? Então, geralmente aqui são frequências que vêm via as infradimensões do astral, né? São as dimensões, as realidades do astral inferior, tá? E aí, sabe aquele momento assim que você fica de bode, né? Pois é. Essa é uma situação em que você acaba se abrindo para as cargas parasitárias que existem nessas realidades, né? É importante nós entendermos que nós não somos vítimas nesse processo. Nós somos responsáveis, tá?
Ao baixar a nossa frequência, nós permitimos a entrada dessas energias, né? E além disso, você também pode irradiar essas cargas negativas para outras pessoas e ambientes, tá? Só que essas cargas que você está irradiando nesse caso, elas só vão ser absorvidas por aqueles que estiverem abertos ou em sintonia com essas vibrações negativas, né? Então, na era da tecnologia, é muito legal porque nós conseguimos pensar com essas metáforas da máquina, né? Então, não adianta você pensar que você vai sintonizar uma rádio AM quando você está com o seu rádio configurado para FM, né? Você entra em fase, entra em ressonância com alguma estação da FM se você está, não é, programado para receber as sintonias FM, tá? Então a gente recebe aquilo que a gente está emanando, a gente cria uma ressonância por compatibilidade, tá? Esse é um dos princípios fundamentais, tá? Eu uso muito o termo, né, indo já para o segundo ponto agora, é assim, um obsessor entrou no seu campo, né? Então o que significa isso? Quando eu digo para os meus pacientes que um obsessor entrou no campo, né, é pelo seguinte: todos nós temos um campo energético pessoal, né, que a gente vai chamar geralmente de aura, né? Aproximadamente 2/3 da população mundial tem um campo energético de poucos centímetros, tá? Cerca de 1/3, né, da população, o terço restante, que eu costumo chamar inclusive de joio, né, em relação à metáfora do joio e do trigo, possui um campo áurico que se estende por muitos metros, tá? E pode chegar a influenciar quilômetros mesmo ao seu redor, tá? Esses que eu chamo de joio, né, que são 1/3 da população mundial, eles geralmente não se encaixam nesses padrões maleáveis que são mais desejados pelos senhores do sistema. O vento sopra de um lado e o trigo se dobra. O vento sopra de outro e o trigo vai junto, não é? Então, olha que mansidão, que delícia para nós sermos manipulados, controlados, né? Então, os senhores do sistema querem que nós sejamos controláveis, né? E aí vem a metáfora do joio e do trigo que você pode entender de forma inversa. Você não gostaria com certeza de ser um trigo maleável, controlável, né? Bom, e com a quantidade também de glúten que vem acumulada no trigo de hoje, né? É até legal não ser um trigo e ser um joio mesmo, né? Agora, o que acontece, né? Quando eu falo que um obsessor entrou no campo da pessoa, finalmente, é quando ele consegue romper pelo menos a camada mais externa do campo áurico e passa, vamos dizer assim, a ressonar, não é? Eu vou usar o termo poético, habitar o campo, não é, do seu hospedeiro, como se fosse um parasita mesmo entrando no campo pessoal dessa determinada pessoa, né, e começa a se nutrir, vampirizar a energia do seu alvo, tá? Isso serve para qualquer tipo de carga parasitária energética, tá? Esse processo de vampirização acontece em praticamente todas as situações. E agora avançando então para o terceiro ponto, né, que são as camadas áuricas e o astral, né, a gente tem que entender o seguinte: a nossa aura possui 3 camadas principais: o emocional, o astral e também uma camada que é correspondente ao físico, tá? Essas camadas têm uma forte sinergia entre si, né? Por exemplo, o que nós sentimos no emocional reflete diretamente no físico. Eu acredito que você já tenha sentido, né, uma dor de barriga quando ficou ansioso ou com medo de alguma coisa, né? Todo mundo já passou por isso, né? Então, entre essas camadas do físico e do emocional, nós temos a camada que é chamada de astral, tá? Que é extremamente delicada ainda, né? E a camada astral, ela capta e propaga frequências e vibrações que oscilam entre a dimensão material dos encarnados, né, e o mundo dos mortos, tá? Nesse aspecto vibracional, infelizmente,
nós temos mais frequências negativas do que positivas. Tá? E por que isso ocorre? Porque o planeta Terra, está polarizado no negativo, influenciado pelo mental, pela produção consciencial coletiva, tá? que a humanidade tem, né? E essa produção tem forte influência nos aspectos astrais também, né? Bom, é uma confusão, né, gente? Porque assim, uma grande parte das consciências que perdem os seus corpos físicos sequer percebe que isso aconteceu. Muitas nem aceitam a morte, né? Ficam presas em cenas traumáticas relacionadas ao seu desencarne, né? E a proporção exata, assim, é difícil de determinar, mas parece até que os desencarnados esclarecidos, que nós chamamos muitas vezes de mentores ou amparadores, né? São, assim, tipo cerca de 1 para 10 desencarnados sofredores, sabe? Então, todo cuidado é pouco, né? Agora, entrando na quarta questão desse momento do vídeo, que são as emoções e a sintonia, né? A nossa condição emocional, ela tem um papel importante na nossa sintonia com o astral, né? Então, você vê ali que na constituição áurica, há uma proximidade entre essas camadas, né? Então, por exemplo, a inveja, ela pode ser considerada um sentimento que seria processada na primeira camada do campo áurico, que é a camada emocional, né? Então essa inveja seria processada ali, mas ela também é uma carga astral negativa, tá? Portanto, processada também a nível da segunda camada, o astral, né? Quando nós sentimos inveja, é como se nós pegássemos essa energia negativa, espremêssemos na nossa mão e jogássemos em uma outra pessoa esperando que ela se suje. Olha que interessante, né? O problema é que, enquanto nós estamos carregados de negatividade, a outra pessoa só vai absorver essa energia se estiver com o seu campo energético aberto naquele momento, né? Seja em relação a nós especificamente ou ao coletivo, tá? Então, as emoções que nós sentimos, não é? Elas têm tudo a ver com nós abrirmos ou não o campo para essas ondas astrais negativas que permeiam a nossa realidade, que podem vir até nós, né? Também tentando nos prejudicar, tá? E o quinto ponto, antes de nós entrarmos nas 10 características, é que o universo é justo, né? Então, em termos de frequência e vibração, o universo é justo, tá? Não existem vítimas. Cada um de nós é responsável por manter o equilíbrio energético dentro do seu campo pessoal. Se estamos em sintonia com frequências negativas, inevitavelmente nós seremos atraídos por realidades e consciências do astral inferior, tá? Então, eu sei que é difícil escutar isso, não é? Às vezes que eu sofri ataques espirituais, eu também tive que fazer uma reflexão e pensar qual era a minha participação nisso tudo, não é? Seja uma participação mais abstrata, como uma relação kármica, por exemplo, não é? Ou realmente algum problema ali do dia a dia, onde as minhas emoções ficaram alteradas e eu acabei desajustando o meu campo, fazendo uma sintonia, não é? Vibrando nesse astral inferior, de modo que eu pudesse ser acessado pelas consciências, pelas cargas que vibram nesse astral inferior. E é sempre muito chato, né, gente, nós admitirmos que pisamos na bola, mas é isso, tá? E nós temos que substituir a condição de vítima pela condição de responsável, não é? A vítima não tem poder, tá? Agora, a pessoa que é responsável, sim, ela é responsável por aquele mal que também aconteceu ali com ela, não é? E ela tem o poder de mudar isso. Então, essa perspectiva é muito importante, né? Você é responsável por tudo isso e você tem o poder da mudança, tá? Agora nós vamos falar de 10 características, então, que você tem certamente o poder de mudar, mas que não, né, se não acontecer a mudança, provavelmente você será atacado pelas forças sombrias obsessoras, tá? Essa é a triste verdade, não é? Então, a
A primeira das 10 características que os obsessores adoram, o excesso de alimentação, né? Existe uma faixa de sofredores no mundo espiritual que é justamente aquela dos famintos, não é? Então, as pessoas que tiveram alguma questão com a alimentação durante a sua vida, tá? E geralmente citamos, assim, falamos sobre aqueles que passaram muita fome, não é? Então, essas consciências ainda presas nessa situação traumática da sua vida, do seu desencarne, não é? Elas seguem errantes, né? Seguem perambulando pelas suas realidades, e se nós sintonizarmos essas realidades com algum tipo de compulsão alimentar, por exemplo, nós podemos justamente, não é, atrair essas consciências para o nosso campo, tá? E elas vão tentar nos parasitar justamente atrás, não é, em busca da sensação de estar comendo. E aí você começa a sentir uma fome descontrolada, porque você vai querer comer cada vez mais e você não está alimentando o seu corpo, você está, na verdade, sendo influenciado por essas consciências que fazem você se alimentar em excesso, para que essa sensação seja gerada no seu campo energético e seja compartilhada, não é, com essas consciências que não têm corpo nesse momento. Então a gravidade disso, gente, é muito, muito, muito preocupante, tá? Então, excesso de alimentação é uma das 10 características, não é, que os obsessores adoram em você, tá? Vamos para um segundo ponto aqui, que é o uso de substâncias, não é, tanto lícitas quanto ilícitas, não interessa, não é? Isso é uma questão política, governamental. A questão aqui é sobre aquilo que vai destruir o seu corpo, né? Então, da mesma forma ali que os famintos, existem falanges no mundo do astral inferior, nas realidades do astral inferior, que são dependentes químicas, né? Porque eram dependentes químicas quando encarnadas, tá? Essas consciências, né, por exemplo, tabagistas, vão sim buscar mais da sensação junto aos fumantes, né? Pode ser bebida também, outros tipos de substâncias, né, de drogas, tá? Tudo isso pode atrair sim os assediadores, né? E quanto mais atrai assediadores, pior a coisa vai ficando. Porque a pessoa, quando usa as substâncias, ela já destrói o seu campo, ela começa destruindo o seu campo, né? Imagina o efeito de um cigarro de maconha, cigarro comum, não é? Crack, outros tipos de drogas no campo energético. A gente sabe, não é? As pessoas sabem o que faz no biológico. Você vê a pessoa sendo destruída, você vê o câncer que surge, você vê a doença grave que leva a pessoa para o caixão, não é? Agora imagina quem está junto ali, a psicosfera, não é? Essa parte astral junto, o que está acontecendo ali? É muito complicado, gente, tá? Então, cada cigarro, por exemplo, não é? Cada substância que você ingere é como se fosse um portal se abrindo. Na verdade, você fica em sintonia, ressonância, não é? Você entra em sintonia com aqueles que buscam esses mesmos prazeres, essas mesmas sensações, tá? É muito difícil você se manter equilibrado espiritualmente, energeticamente, quando tem uso de substâncias, tá? É uma questão incontornável, tá? Difícil tergiversar aqui, não é? Então, realmente nos exige essa reforma, não é? Esse olhar sobre os nossos hábitos, se é que interessa, não é? Que nós estejamos mais protegidos e livres desses parasitas energéticos. Tá bem? Bom, vamos ver aqui um próximo ponto, então, né? As dúvidas e as inseguranças. Nossa, imagina, partindo do ponto de vista
que existe uma guiança interior, uma intuição que vai orientando você e você ignora isso, né? Ou quando você não confia em si mesmo, né? Não é senhor dentro da sua própria casa, e vamos entender aqui casa por mente, né? Aí você acaba o quê? Dando espaço para influências externas mal intencionadas, tá? Então, assim como há muitas pessoas esperando para se beneficiar da sua missão, você que está me escutando agora, né? Quando você cumprir a sua missão, você vai beneficiar um monte de gente que está só esperando você ter coragem de fazer isso, né? Mas assim como existem essas pessoas aguardando, existem também muitas consciências que não querem que você cumpra o seu compromisso encarnacional, tá? E aí a coisa fica delicada, porque você ser inseguro, você ficar com dúvidas sobre o que você pode ou não pode fazer, não é? Isso leva você a poder ser assediado, parasitado espiritualmente. Tá? Então perceba a questão das suas dúvidas e inseguranças. Uma quarta característica, né, sobre suscetibilidade a ser obsediado espiritualmente é justamente essa de não trabalhar a sua espiritualidade, né? Então você, por exemplo, não firma a própria fé, que é a onda mental mais poderosa que existe, né? Que remove montanhas, como se diz. E isso acontece quando nós sincronizamos com algo ou alguém que está além do nosso ego, né? Então, os obsessores odeiam que nós trabalhemos a nossa autotranscendência, pois é assim, né? Através da nossa autotranscendência, que nós percebemos que não somos pequenos, não somos frágeis, tá? Quando nós estamos sincronizados com Deus, a fonte, enfim, qual o nome que nós queiramos dar aí para essa coisa maior do que nós, né? Nós somos fractais desse todo. Então, como que nós podemos nos curvar a qualquer consciência que está nas trevas e acha que pode e precisa vampirizar quem está verticalizado, né? Quer dizer, quem está recebendo as inspirações lá do alto, pode ser vampirizado por alguém? Então, quando nós trabalhamos a nossa espiritualidade, nós nos sincronizamos com esse todo maior que nós. Não precisamos nós mesmos ser vampiros de energia e também acabamos não sendo vampirizados por outras consciências, tá? Isso aqui, gente, não é nenhum chavão do tipo assim, essa pessoa está assim porque não tem Deus no coração. Perceba que é algo muito mais profundo, tá? Então nós temos que ter esse alinhamento, essa verticalização, todos os nossos centros de energia alinhados para que nós consigamos transcender o nosso ego pequeno, né? Nosso eu inferior. E aí nós vamos nos conectar com esse todo, vamos entrar em fase com o todo. E a partir disso, nós vamos estar nutridos de uma energia tão forte que não vem só do nosso eu pequeno aqui, mas vem dessa sincronização, que dificilmente nós seremos então atacados, não é? Ou absorveremos ataques. Os ataques podem acontecer. A questão toda é, eu estou absorvendo os ataques ou eles estão passando batido, né? Perceba que todos os parasitas espirituais, energéticos que existem, eles estão desconectados dessa fonte. Eles não entendem que a nutrição que eles precisam vem dessa fonte, né? Então eles começam a olhar para os lados, não para cima, para os lados, e é aí que estão os alvos, né? Muitas vezes somos alvos, então, de assédios no fringir dos ovos, no final das contas, por isso. Vamos à próxima característica agora. Quinta característica, não desenvolver a personalidade. Então, nós precisamos cuidar do autodesenvolvimento da nossa personalidade. Atributos como, por exemplo, o perdão, que os ocidentais, né, valorizam muito, a presença no aqui e agora para os orientais, o amor e a compaixão, né, podem ser também exemplos do que nós precisamos
exercitar e desenvolver para que nós sejamos pessoas melhores, tá? Aliás, né, estudos demonstram que o estado de consciência da compaixão acelera as ondas mentais, o que deixa nosso campo energético fortalecido, ciclando em frequências que repelem todos que estão no baixo astral. Afinal, né, eles que estão lá nessas realidades infradimensionais não estão também com esses atributos aflorados, né? E nós que estamos aqui na matéria, por isso estamos aqui na matéria, temos condições de acelerar nossas frequências de uma forma absurdamente alta, tá? E isso se reflete em muitos momentos nesses padrões de ondas mentais, tá? Então a compaixão, por exemplo, não é? Já tem esses estudos que mostram esse impacto sobre o funcionamento cerebral, que é um impacto sobre o campo energético direto, né? E é algo que nós, por exemplo, poderíamos tentar desenvolver como atributo mesmo, tá? Então essa questão é muito importante, gente. Eventualmente as pessoas querem estar protegidas, mas não querem fazer nenhum tipo de movimento pessoal para se autodesenvolverem como pessoas mesmo, tá? E isso tem tudo a ver com esse nosso tema, não é, de defesa contra as forças das trevas, tá? A sexta característica, não é, bem específica sobre a intuição, não é? Vamos pensar assim que a intuição seja a comunicação sua com o seu eu do futuro. Seu eu do futuro que já é perfeito, que já vem de realidades superiores, até que a nossa aqui na 3D, não é? Que está além do mundo espiritual, esse mundo dos mortos, não é? Quando você ignora as suas intuições, você deixa de ativar o seu plano encarnacional atual, que teoricamente está levando você a uma sincronização com esse eu do futuro, com esse eu superior. Aquele que é infinitamente sábio, aquele que tem todas as respostas para você, aquele que já viajou, sei eu, quantos milhares de anos à frente do nosso tempo atual e sabe tudo o que estará ocorrendo, acontecendo, não é? Então, ignorar a própria intuição é uma das 10 características que os obsessores realmente adoram, tá? Então, fique ligado, não é? Fique ligado nesse processo, confie na sua intuição. Nossa, a quantidade de vezes que eu já ignorei a minha intuição é impressionante e sempre ela estava certa. Desde coisas mais assim complexas na vida até uma resposta de múltipla escolha na faculdade, sabe? Em todos esses momentos a nossa intuição pode ser acessada, basta nós termos a nossa condição, não é? A nossa condição de entrar em contato, interiorizar um pouco e escutar, né? Agora, quando a gente escuta e não dá importância para isso, esse é o problema, essa é a nossa falha, né? E os obsessores, claro, adoram isso, tá? Com certeza. Bom, a sétima característica, né? Você não se dedica com disciplina aos estudos, tá? Então, buscar conhecimento está, sobretudo, associado à expansão da consciência, ao progresso da personalidade. Buscar conhecimento, claro, né, gente, não é uma coisa assim apenas do estudo formal. É buscar realmente viver e aproveitar as experiências, sabe? De modo que aquilo que você vive durante um dia não passe batido, né? Essa é a questão importante. Então, o conhecimento que vem por meio da leitura, da escrita, ok, o conhecimento que vem da vivência também. Quer dizer, você de fato está aproveitando isso, não é? Eventualmente nós temos assim uns debates assim etaristas, né? Dizendo assim que os jovens devem respeitar os mais velhos. E eu acho que é verdade mesmo. O mais velho, ainda que nós sejamos reencarnacionistas e saibamos que a vida não começou, não é na gestação dessa vida, quem está mais tempo encarnado aqui numa história, numa identidade que está vivendo, tem mais chances de ter lucidez
e compreensão sobre muitas coisas. Note que eu falei, tem mais chances. Não quer dizer que isso seja uma garantia. A passagem do tempo não garante nada, ainda mais se nós chegamos, não é, na idade da sabedoria, com o corpo detonado. Então, quer dizer, você não consegue mais ancorar as informações que vêm das suas experiências, não é? Da sua guiança interior, fica mais complicado, né? Então nós temos que escutar assim os nossos sábios, não é? Os nossos sábios mais idosos, contanto que eles tenham aproveitado mesmo a sua vida e tenham vivido de forma a desenvolver atributos, não é? Interessantes que nós entendemos como progresso, tá? Agora, então, essa pessoa que viveu mais, ela tem mais chance de ter buscado mais conhecimento, né? Agora você, independente da idade que tem, qual momento da sua vida você está, você tem chance de acordar pela manhã e aprender com aquilo que você vai viver no seu dia, né? Se você consegue ler, se você consegue buscar conhecimento de outras formas, busque conhecimento também, incremente o que tem na sua mente, e assim você vai cada vez mais, não é? Dominar esses mecanismos de autodefesa energética, inclusive. Porque olha que interessante, uma das coisas que mais alimenta as trevas é o medo. E o maior antídoto que existe para o medo é o conhecimento. Pense nisso. Uma próxima característica que os obsessores adoram, não é? Viver a sexualidade em desequilíbrio. Então, olha que interessante, não é? Olha que interessante esse processo. Nós temos aqui, não é? Tanto o celibato, por exemplo, quanto a promiscuidade, que podem atrair obsessores, né? Então, assim, você ter numerosos parceiros sexuais causa um verdadeiro caos no seu campo de energia, tá? Fica mesclado com a energia de todos com quem você se relacionou, né? Transar mais do que 3 vezes dentro do ciclo de um dia, mesmo que com o mesmo parceiro, né, o parceiro habitual, rompe as camadas da aura, tá? Pois isso fere as leis da terceira dimensão, que são regidas por 3 caminhos, frequências, né? O positivo, o negativo e o neutro, tá? Aí nós temos a questão do celibato também, né? É um desrespeito à própria sexualidade, posto que isso é uma escolha deliberada que se opõe à plenitude do autodesenvolvimento afetivo e vibracional de qualquer ser humano, tá? Agora, poderosas energias se movimentam com a vida sexual bem vivida. Todas essas energias, então, sempre associadas ao desenvolvimento de atributos que nos levam à expansão da consciência e da espiritualidade, né? Usar a sexualidade de qualquer jeito, com exagero ou repressão, é um prato cheio para atrair obsessores, tá? Que vão se nutrir das energias acumuladas pela repressão, pela contaminação ou por meio das fissuras de um campo áurico cheio de rombos, não é? Feitos por quem não respeita as leis da terceira dimensão, certo? Então a questão da sexualidade é muito importante, temos muito conhecimento espalhado sobre isso, tem um capítulo no meu livro sobre isso, não é? Tem um artigo científico escrito sobre isso. Nós temos que aprender sobre a nossa sexualidade, pois é o combustível de maior poder que nós temos aqui nessa realidade, tá? E quando mal usado, nossa, os obsessores adoram, vão vampirizar toda a sua energia, não é? Que obviamente não se resume, né? O tema do vídeo não é esse, mas a energia sexual não se resume ao ato sexual, vai muito além disso, tá? Então, busque conhecimento sobre isso, certo? Bom, nós temos uma próxima característica, a 9ª característica, que é dizer palavrões e mentiras.
Ai, meu Deus, lá vem o puritano falar sobre isso. Não, vamos entender um pouquinho em profundidade esse aspecto, tá, gente? Lembrando que a nossa reflexão aqui, ela não é uma reflexão religiosa, tá? Como vocês sabem, vocês que me acompanham, né, que eu não sou religioso, eu sou espiritualista. Eu acho que é uma coisa bem diferente da outra, não é? Não tenho esses grilhões institucionais com nenhum tipo de religião, né? Eu sou um livre pensador e muito do que eu trago aqui nesse vídeo, em tantos outros, tem a ver, na verdade, com experiências diretas. Se eu falo sobre obsessores, é pela vivência direta com eles, né? Uma vivência consciente, porque todos nós temos uma vivência com as consciências que não estão na matéria. Só que quando nós dizemos que uma pessoa é sensitiva, é médium, é paranormal, enfim, na verdade ela está reconhecendo essas interações e atuando de forma inteligente nessas interações, né? Então essa é a diferença, tá? Agora vamos entender então um pouquinho sobre a questão dos palavrões e mentiras, né? Então assim, semelhante atrai semelhante, certo? Tá? É importante ressaltar que nós não estamos aqui nos referindo tanto a conteúdo, né? Mas a intenção daquilo que se fala. Tá? Então, por exemplo, um tapinha no ombro pode vir carregado de maldade ou ser um cumprimento amigável, né? Ainda que os dois tenham a mesma força mecânica usada. Tá? Da mesma forma, uma palavra de baixo calão pode ser dita num contexto amigável ou num contexto de xingamento. Então, tudo influencia, né? Não é só o que se fala, mas como, com qual tom e quando se fala. Comentando sobre a mentira, daí, a partir desse momento, nós temos algumas situações complexas para pensar sobre isso. Né? Pensando o desenvolvimento infantil, por exemplo, né, onde é aceitável que a criança minta até por volta dos 9 anos de idade, quando se espera que ela esteja concluindo o que seria a internalização básica das regras morais, né? Depois disso, a mentira passa a ser considerada patológica, tá? E conforme avança, né, a adultez, mesmo que nós não mintamos comumente, um adolescente, por exemplo, né, nós podemos esconder o que sentimos, reprimir nossas emoções, dizer sim para agradar quando na verdade gostaríamos de dizer não. Podemos nos esconder do mundo, pressionados pelas convenções sociais. E ainda que grande parte de nós não suspeite, viver assim é viver, olha só, na mentira. É ser um mentiroso. Portanto, a partir desse olhar profundo sobre a mentira e sobre o verbo carregado de más intenções, né, ambos traduzindo um psiquismo em desequilíbrio, nós facilmente podemos perceber que essas características contribuem para que nós sejamos compatíveis com a presença de obsessores, encostos e outras consciências do astral inferior. Então você pode falar palavrões à vontade, mas qual é a intenção quando você fala isso? Você está de fato brincando com um amigo, brincando com um familiar, ou você está falando isso pejado de negatividade? E a mentira? Ah, você não mente, mas será que você tem aquelas falhas de sinceridade, de posicionamento que eu acabei de citar aqui? Não é? Então essa é a mentira do adulto. Cuidado, porque isso também nos abre para assédios espirituais. Tá? E chegamos à 10ª característica, né, que os obsessores adoram, tá? O mau humor. Ah, meu Deus do céu, né? Então, é óbvio que a gente pode ter mau humor de vez em quando, né, gente? Mas nós temos que nos desacostumar dessa ideia de que que é normal viver aborrecido, né? Então, pode ser até falta de um diagnóstico quando a pessoa está sempre mal-humorada, né? Ela só não recebe um diagnóstico porque não passa por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, enfim. Do ponto de vista energético, né, as emoções formam a primeira camada da aura, né, a mais interna, como eu já falei com vocês aqui,
que reflete diretamente nas adjacências e que pode fazer com que as camadas mais externas se rompam. Né? Essas fissuras fazem com que a gente possa absorver todas as energias que emanam dos ambientes de outras consciências, encarnadas ou não. Tá? E nesse momento, também os obsessores podem entrar no nosso campo, né? Como se a frequência deles se entrelaçasse com a nossa. É isso que eu quero dizer com o entrou no campo, né? Como eu citei mais no início do vídeo. Tá? Então, a energia de reclamação, aborrecimento, surtos de raiva, ou então a raiva acumulada, né? Que não recebeu o devido fim, são exemplos do que pode levar a pessoa até esse padrão emocional que qualquer obsessor adora, tá? Então, essa foi a nossa 10ª característica, tá? E eu queria convidar você para que você conheça a obra que eu lancei no final de 2023, A Ciência do Campo Sutil. Né? Nessa obra nós vamos falar sobre ciências versus espiritualidade, né? Então, como as ciências estão entendendo aspectos de espiritualidade, aspectos da consciência, aspectos transcendentais, que pistas, não é? Que, por exemplo, a física, a psicologia dão sobre essas existências daquilo que é supostamente imaterial, não é? Nós vamos falar, obviamente, sobre a aura e os chakras nessa obra, né? Então, numa abordagem bastante completa e atual. Muitas vezes eu busquei um livro que tivesse as informações que tem no livro que eu escrevi, nunca encontrei, precisei escrever o livro, tá? Então eu tive essa coragem, não é claro, sempre com humildade de dizer que nós estamos longe de ter esgotado o tema, há muito mais para ser dito, não é? E só que acho que avançamos bastante, sim. Você tem ali um manual na segunda parte do livro, bastante extenso sobre a estrutura de manifestação da consciência. Então ali você vai ter uma explicação bastante detalhada, por exemplo, sobre as 7 camadas básicas da aura. As 3 primeiras eu citei nesse vídeo, né, que são o emocional, o astral e o físico. E aí nós temos o relato de outras 4 camadas, tá? Que completam esse conjunto de 7 camadas. Tá? Vamos falar profundamente sobre os chakras também, que são os vórtices de energia, né? E vamos ter, numa terceira parte do livro, técnicas de trabalho com o campo sutil, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de algo prático, não é? O livro é profundo, mas tem partes práticas também para você começar a movimentar o seu campo de energia pessoal de modo que o seu universo pessoal também se modifique. E é claro que aqui dentro dessa obra nós temos muito a dizer sobre autodefesa energética, como se manter com o campo mais protegido, como ter mais bem-estar, que contribui diretamente, como vimos aqui, com uma maior proteção do campo, não é? Então, com esse convite, eu encerro este vídeo sobre as 10 características que os obsessores adoram em você. E eu espero que esse vídeo seja um ponto de partida para que você entenda a importância de reorganizar essas características, obviamente, aquelas que eventualmente você tem, não é? E que a partir desse momento você escolha não ter mais essas características, você escolha, não é, algo diferente para a sua vida. Então, se você quer saber como se proteger melhor, que é uma pergunta que muitas vezes me fazem, né? Comece cuidando desses elementos, tá? Faça o seu dever de casa e muitos dos problemas poderão ser evitados, tá? Bom, em casos de contaminação, né? Quando está difícil mudar sozinho, não tem vergonha nenhuma, assim, em pedir ajuda. Eu, por exemplo, né, terapeuta holístico, ajudo as pessoas que acabaram absorvendo no seu campo obsessores, ataques espirituais dos mais diversos, né? E como que eu ajudo? Com apometria, reiki, terapia floral, né? Fora o conhecimento aqui compartilhado, tá? Bom, isso tudo dá um gás diferente na energia das pessoas, limpa todos esses processos e dá novamente um espaço de criação, né? Uma tela em branco, um reset, por meio do qual você vai poder voltar para uma boa condição de consciência
e manter essa boa condição de consciência, tá bom? Então, com a minha ajuda direta ou ajuda indireta por meio dos conteúdos que eu estou postando, do meu livro, eu espero que você consiga chegar no estado de bem-estar, de paz, de prosperidade, que certamente você e todos nós estamos buscando, tá bom? Não esqueça de deixar sua curtida, se inscrever no nosso canal e vamos juntos na jornada do autoconhecimento.